Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente recebe aqui a Leide Calizzi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ela está aqui para contar a história dela. A gente está fazendo uma série de conversas sobre o livro Tudo é Rio e estamos associando a Aline à personagem Lucy por alguns motivos que vocês vão entender no decorrer da conversa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. De nada, imagina. Bom, vamos lá. Eu sou a Carla. Ela é a Carla. A minha xará, Carla Madeira, escreveu o Tudo é Rio. E é um livro muito impactante, muito gostoso, assim, envolvente demais. São 3 personagens principais, mas a personagem da primeira trama, que é a Lucy, ela é uma mulher, desde pequena, muito decidida do que ela quer fazer na vida. E ela quer trabalhar, aliar o prazer ao sustento. E ela vai em busca disso sem pudor, sem se importar com o que os outros vão dizer. E ela passa durante todo o livro essa força muito grande de uma mulher decidida e determinada. Então, a história dela, ela fala desde o comecinho, quando ela era pequena, ela ficou órfã, tudo. Ok, isso a gente sabe dela, eu quero saber de você. Como é que foi a sua história? Tá bom. Vamos começar então com a Calizzi, quando era a Aline. Tá bem. A Aline pequenininha. Eu nasci num lar cristão, né? Então é um lar de evangélicos. De uma forma bem rígida mesmo, eu fui criada, né? Então, assim, até os meus 9 anos de idade, eu não tinha televisão em casa. A primeira TV em casa, acho que foi o Léo, meu irmão, que colocou escondidinho num cantinho, uma desse tamanhinho aqui daquelas compridas de tubo, sabe? Caramba! E eu comecei logo cedo a aprender música. Então, eu era órgão, né, que a gente tocava na igreja. Então, quando eu tinha 6 para 7 anos, minha mãe me colocou na aula de órgão para aprender música. Até por isso eu tenho aqui minha clave de sol. Ai, que lindo. E aí, eu sempre fui criada com muito amor. Meus pais, assim, faziam mundos e fundos por mim. Só que, ao mesmo tempo, me podavam demais. Tá. Eu era muito podada. E eu tinha medo de Deus. Ah, sim. Então, É a religião por temor, né? O Deus punitivo, né? eu tinha medo de Deus. Eu achava, por exemplo, essa parte de estudar o órgão, né? Estudar o teclado. Eu achava que eu tinha que estudar 1 hora por dia. O dia que eu não estudava, eu achava que Deus estava bravo comigo. E eu ia dormir chorando. Porque eu falava, Deus, desculpa, amanhã eu juro que eu vou estudar 2 horas, tá bom? Para pagar. Então era uma coisa assim bem pesada, né, para uma criança, né? E você acha que essa cobrança era só com você, por ser mulher, ou com seus irmãos também? Só comigo. Só com você? Até porque meus irmãos, minha mãe e meu pai não eram cristãos quando meus irmãos nasceram. Ah, não? Não, quando eu nasci, eles tinham acabado de se converter. Ah, sim. Então, eles estavam totalmente bem crentes Uau, salgados. Que momento. Aham. Então foi bem... Até os 12 anos, eu nunca tinha cortado o meu cabelo. Eu tinha 1,49 m de cabelo. Uau. Meu cabelo batia no meu calcanhar. Não tinha orelha furada, não usava maquiagem, não usava esmalte, enfim, todas essas coisas que são vaidade, né? Tá. E sempre tive vontade, mas nunca tive coragem de expor aos meus pais. Tá. Uhum. Então eu vivia de uma forma como, para eles achavam que estava tudo bem. É. Porque eu fingia que estava tudo bem. Eu nem sabia me colocar Aham. naquele lugar, né? De você... quero isso. E isso aconteceu comigo aos 11 para 12 anos, que foi quando eu falei, você vai cortar meu cabelo. Você vai cortar meu cabelo porque eu não aguento mais sofrer bullying na escola, ser chamada de crente da bunda quente, de ser puxado meu cabelo, e é a Rapunzel disso, e aí não sei o que, nananã, você vai cortar meu cabelo.
Minha mãe falou, você quer? E ela, com muito custo, chorosa, cortou um pedaço assim do meu cabelo. Uns 50 centímetros. Ficou com 1 metro de cabelo. Isso, fiquei com o cabelo no meio da bunda, assim. Aí, mas eu já me senti muito melhor. Já virei outra pessoa. Aí eu já virei a popularzinha da escola, que antes eu era a nerdzinha bobona, né? Que sofria bullying. De repente eu me transformei. Eu falei, não, agora eu vou voar. E aí eu era... as pessoas... Tinham os menininhos que gostavam de mim, aí eu comecei a dar selinho, aí comecei a querer paquerar, enfim, comecei a me descobrir, né? E esquecer os castigos de Deus ali, Esquecer os castigos de Deus, não muito, tá? Ainda assim tinha uma cobrança interna. Bastante, bastante. Difícil virar a chave, ainda mais com 12 anos, ela ainda era nova. Bastante. E assim, quando eu tinha acho que 11 anos, 11 para 12 anos, minha mãe colocou uma pessoa que ela era do Paraguai para trabalhar em casa como empregada doméstica. E ela, como eu posso dizer, ela abusou de mim. Sério? Eu não sei se eu posso dizer que ela abusou, porque ela não era tão mais velha do que eu. Ela tinha os seus 17, 18 anos e eu tinha 11, 12. Aí, assim, ali que eu fui descobrindo o prazer. Então, eu me sentia culpada, eu chorava, eu não contava para os meus pais, não tinha coragem. E, ao mesmo tempo, ela vinha e ela me masturbava, e ela pedia para eu masturbar ela, e tinha toda aquela troca, né? E era uma culpa muito grande. Então, eu vivi com muita culpa. E até hoje eu trato isso na terapia. Imagino mesmo. Imagino ali. E aí, eu fui crescendo, 13, 14 anos... 13 anos, arrumei um namoradinho. Meu pai era professor de violão de um rapaz de 19 anos. E na nossa igreja é normal. Na nossa igreja não, na igreja deles. É normal homens mais velhos ficarem com menininhas mais novas já para irem se acostumando e se juntando para casar, né? Porque você só pode fazer sexo após o casamento, tem todas essas regras, né? Então, eu comecei a namorar, eu tinha 13 anos, ele tinha 19. A família sabia? Meus pais viajavam com ele, levavam ele junto com a gente pra viagem. Meu pai era professor de violão dele, a gente ficava na casa dele. Toda semana a gente ia pra casa dele. Os pais eram muito amigos, era uma família muito unida. Mas eles já sabiam que vocês estavam interessados um no outro? Sim, sabiam que namoravam? Não. Sim, e consentiam. Ou incentivavam, né? Incentivavam, sim. Até porque minha mãe achava que seria uma boa, que ele era um bom rapaz, né? Que ia ser talvez um... E assim, ela via que eu gostava dele, porque eu tinha aquela paixãozinha, aquela paixonite, né? E aí, fiquei com ele acho que uns 3 meses. Aí um dia ele foi me dar um beijo, ele me jogou na cama, eu entrei em desespero. Aí eu levantei e falei, não pode fazer isso, Deus não se agrada. E aí ele pegou e falou assim, olha, você é muito nova, você não conhece nada da vida, você precisa conhecer mais gente e quem sabe uma hora daqui pra frente a gente se encontre de novo. Eu chorei, morri. Tive um AVC. Um AVC de 13 anos, a gente conhece. Tive um AVC. Minha mãe ficou maluca, quase bateu nele. Ela soube o que aconteceu, então? Soube. Tá. Eu sempre fui muito assim, por mais que eu tivesse medo de falar sobre a parte de religião com meus pais, eu sempre fui muito aberta. Muito sincera. Interessante. É engraçado, assim, eu nunca consegui guardar, eu tenho uma boca solta, eu tenho boca de sacola. Boca de sacola, é demais. E aí eu falei isso e minha mãe foi lá e quase bateu no rapaz e pronto, e acabou.
E aí, com 14 anos, eu comecei a conversar com outro rapaz, também era da igreja, tocava violino. E com esse rapaz eu namorei por 5 anos. E quantos anos ele tinha? Ele tinha 4 anos a mais do que eu. 18. Tinha 18, Tá. isso. Ele tinha 18 Tá. anos. Aí a gente namorou 4 anos e meio, quase 5 anos. Quando eu fiz 19 anos, isso entre indas e vindas, entre problemas, entre eu descobri que eu estava apaixonada por um menininho do curso de computação e ficar com ele e me apaixonar loucamente e voltar com o meu namorado e falar, não, eu não posso ficar com você porque você não é da igreja e eu não posso casar com quem não é da igreja. Tá. E voltei pro outro. E aí, com 19 anos, eu entrei na faculdade com 17. Com 17 anos, porque eu faço aniversário em maio, né? Então, eu entrei com 17 anos. Primeiro dia de faculdade, o que eu fiz? Eu quero experimentar maconha. É a primeira coisa que eu quero fazer aqui. Porque... Pode falar isso? Pode, claro. A história é sua, meu bem. Aí eu conheci umas pessoas, já fiz amizade com aquela galera. Já fiz amizade com uma galera totalmente louca. Eu fico imaginando você entrar, em vez de você falar assim, aqui é a aula de administração. Alguém tem maconha? Foi praticamente isso. Foi praticamente isso. Eu fiz assim, ó. Minha amiga, a gente começou a fazer o mesmo curso. A gente era amiga desde a 4ª série, né? Na verdade, ela falava que ia fazer nutrição e eu falava que ia fazer ciência da computação. E a gente se encontrou no curso de comunicação social. Tudo a ver, tá bom. Aí a gente chegou lá e eu fiz assim, Denise, a gente precisa achar alguém que tenha maconha, porque eu preciso fumar maconha. Eu preciso saber como é que é, porque eu sempre quis e eu nunca tive acesso e não sei o que, nananã, e aquela história. E aí conheci um menino lá e ele tinha. E ele me deu. E eu fumei. E aí? E aí, da primeira vez, eu não senti nada. Exatamente. Não acontece, aí você fala assim, nossa, é isso? Tipo, Ou não é isso? Não senti nada. Não senti nada, mas falei, vou tentar outras vezes, né? E aí, comecei a ir pros bares da faculdade. Isso noiva, tá? Estava noiva. Do moço Noiva da igreja. Do moço da igreja. Que 4 anos mais velho. 4 anos mais velho, isso. Tá. Noiva do moço da igreja. Ia pros bares. E sexo só depois do casamento. Só depois do casamento. Tá, então estamos tudo bem, só pra gente se situar, tá? E aí eu comecei a sair com o pessoal e conheci uma galera muito louca, que são meus amigos até hoje, de coração, são meus irmãos. E não podia sair, né, então, porque eu tinha que usar o horário da faculdade para fazer outras coisas. Porque se minha mãe soubesse que eu não estava na faculdade, eu tinha que estar em casa. Então, o que eu fazia? Entrava às 7 horas na sala, assinava a lista de presença, saía e ia pro bar. E ficava até às 11 no bar. Então, era muito isso, assim. E aí, nisso, eu fui aprendendo muita coisa. Aprendi a jogar bilhar, aprendi a jogar truco. As coisas que a gente aprende na faculdade. Exatamente, né? O que mais a gente aprende. A beber. A beber, Exatamente. a beber. Tá tudo certo, tá tudo certo. E comecei a gostar desse menininho que me ofereceu a maconha a primeira vez. E a gente começou a sair, mas eu tava namorando. E eu falei, não, eu não posso, porque você não é crente e eu tenho que casar. Eu vou casar. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado, paguei a festa. Porque eu trabalhava no banco, né? Eu trabalhava no Unibanco na época. Que festa? Festa do meu casamento. Paguei a festa do casamento, escolhi tudo. Tá. Deixei tudo pronto. Só avisei o marido. Aí, uma semana antes do meu casamento, eu transei com esse rapaz que me deu maconha.
mas isso é atenção Pois é, pré-casamento. Você fala, não. É a TPC, atenção pré-casamento. Exatamente. E aí eu casei não virgem. Mas pra todos os... Até hoje, mãe, desculpa. Tá sabendo agora? Tá sabendo agora que eu não casei virgem. Aham. E aí, na lua de mel, tudo aconteceu. E ele achou que eu era virgem, porque ele era virgem. Então, ele não sabia, não entendia, né? O que tinha que acontecer, o que não tinha que acontecer. O menino com quem eu perdi a virgindade veio saber que eu perdi a virgindade com ele muito tempo depois, porque eu era muito senhora de mim, né? Aham. Eu era a fodona, a que sabia tudo, a que bebia mais, a que sabia transar, a que sabia beijar. Então, eu já cheguei nele montando e pá! Ai, Ele nunca imaginou. eu nunca imaginei que ia doer tanto. Nossa Senhora, é. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ainda se você escolher essa posição, é pior ainda. Não dá. Tudo bem. Pois é porque eu não queria mostrar que eu era virgem. Sim. Eu queria que ele soubesse que eu era uma pessoa... E nem ser submissa. Nem ser Porque submissa. se submissa, É. não, vou pra cima. Era Ah. bem isso mesmo. Aí tá, casei. Por um ano eu consegui manter uma vida... Eu tocava na igreja, né? Uhum. Que eu estudei dos 7 aos 18 anos. Então, eu tocava na igreja e eu tentei fazer dar certo. Eu falei, não, Deus deve querer isso pra mim. Foi assim que meus pais me ensinaram. E eu vou fazer dar certo. E aí, eu tocava na igreja, todo dia eu pedia milhões de desculpas pra Deus, milhões de desculpas pra Deus e de tudo. E era aquela coisa louca. E aí, chegava na faculdade e fazia merda. Não adianta, Com o né? menino. Não, Não, fazia aí merda é assim, assim, de sair, beber, beber, tá. fumar maconha, fazer as coisas assim, fazia merda. Tá. Teve um dia que eu saí da faculdade, era véspera de 7 de setembro. Eu fui pra faculdade, aí quando deu umas 8 horas o pessoal falou, vamos pra um sítio? 8 horas da noite. Eu não ia trabalhar no dia 7 de setembro, eu falei, vamos. Uhum. Só que eu não avisei ninguém. E naquela época, o celular era muito, assim... Era aquele celularzinho Nokia, pequenininho, e era só mensagem de texto, né? E olha lá quando você conseguia mandar. Uhum. Aí eu fui pra esse sítio em São Roque, que era inclusive desse menino. É Mairink, não é São Roque. Nossa, tô falando tanto de você, né? Não vou falar seu nome, tá? Prometo. E a gente também não vai perguntar. Pode, anonimato garantido. E aí, fomos pra lá e passamos a noite, e passamos o dia 7 de setembro. E a gente voltando, e meus pais loucos atrás de mim, meu marido louco atrás de mim. E... É mesmo, você tinha um marido. Ela tinha marido, não eram os pais. Do céu. Era o marido. Ah. E aí, o carro quebrou no retorno de Mairink e a gente ficou na estrada muito tempo. Eu cheguei muito tarde em casa. Cheguei e tava todo mundo desesperado. Foi uma coisa de louco. E assim foi se desenrolando a minha vida. Aham. Eu conheci casas de swing. Então, eu gostava de baladas liberais. No segundo ano de casamento, eu mandei ele embora. Eu falei, eu não quero mais te magoar. Porque o que acontece? Eu não era uma pessoa mentirosa. Como eu disse, eu não sei mentir. Ah. Então, tudo que eu fazia, eu chegava em casa e contava. Nossa, e Ó, como fiz era pra isso, isso. Ele chorava e falava que Deus ia me perdoar. Oh, gente. Uhum. Então, era uma coisa, assim, bem complicada, né? E muito pesada pra mim e pra ele. Sim. Até que um dia eu falei, não, você vai embora. Ele foi embora de casa, ele saiu chorando. Eu já chamei a família inteira e falei, ó, é isso. Eu sou assim, é isso que tá acontecendo, eu traí ele. E aí, o que acontece? Na igreja que a gente ia, se você não pode se separar. Se você se separa, você perde a liberdade. Ou seja, você não pode mais tocar na igreja, você não pode mais testemunhar. Você não pode mais pedir hinos, orar, fazer as coisas dentro da comunidade. Porque agora você é impuro. Quase Agora isso. você é impuro, isso. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, ele não fez nada de errado.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reunião com os presbíteros da igreja e vou explicar o que aconteceu. Porque aí eu perco a liberdade, mas ele não. Aí eu fui lá, parecia que eu tava num paredão de fuzilamento. Imagino. E falei pra todo mundo, falei, ó, foi isso, 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 minha vida foi assim, foi assado. Eu traí, eu não quero mais. Olha, se você quiser e ele te perdoar, você ainda tem a possibilidade de Deus te perdoar. Não, eu não quero, eu não quero. E beijo, tchau. Fui embora. Meus pais ficaram muito maus, muito maus. Eu acho que foi os maiores cabelos brancos que eu dei para os meus pais. Meu Deus. Tadinhos. É porque eles acreditam mesmo, né, na punição. E estavam achando que você estava perdida, que ia Eles queimar no acham até mármore do hoje, né? inferno e tal. Eles acham até hoje, né? É. E aí tá. Aí eu comecei a minha vida louca. Aí eu conheci um rapaz que era professor da USP, inclusive. E ele gostava de casas de swing, de baladas liberais, e começou a me levar em baladas liberais diversas. Então, foi aí que você conheceu a casa de swing. Antes, não. Antes, você não tinha, só estava na maconha, no fugir com o pessoal. Isso. Tava tudo tranquilo. Tranquilo. Tranquilo é bom, né? Como se Tranquilo, não fosse. Tá, tudo bem. E aí eu comecei a ir para as baladas liberais e me apaixonei pelo mundo liberal. Tá. O mundo liberal é um mundo muito legal. É uma coisa assim, é o SSC, que a gente fala que é o São Seguro e Consensual, do BDSM, que é uma outra Sim. vertente que eu também gosto muito. Fiz cursos e aprendi, e tenho mordaças, e tenho chicotes, Tá. e tenho algemas, e tenho tudo isso. Por incrível que pareça, o sadomasoquismo, né? Sim. Ele é mais... BDSC é o sadomaso. É o BDSM é bondage, BD, dominação e disciplina, submissão e M, masoquismo. Masoquismo. Sadismo e masoquismo. Ah, sim. Só que, pelo que... Não tenho propriedade para falar, tá? Se tivesse, falaria também, só que nem você. A minha boca é uma sacola. Mas, assim, é muito mais... imagino eu que seja muito mais respeitado do que quando você tem uma situação onde a mulher chega até um determinado ponto e o homem não respeita aquilo e vai adiante. No Sim. sadomasoquismo, você tem uma palavra, você diz aquela palavra e tudo para. Sim, você tudo é um contrato. Exatamente. É um contrato. Todo mundo sabe exatamente o que quer fazer, do jeito que quer fazer. O que gosta. Exato. E assim, é para ser prazeroso para os dois. Sim. Então, é para ser prazeroso para quem recebe e para quem faz. Eu, no caso, sou domi. Eu gosto de causar. Vida, eu não tinha percebido. Eu achei que você era da submissa. Puxa, me enganei. Então, mas aí eu comecei a flertar com isso. Só que assim, quando eu fiz... Agora voltando um pouquinho, que eu tenho que voltar para a parte profissional, né? Para fazer sentido. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar no banco. Tá, você falou. Aí eu consegui um estágio na minha área, na área de eventos. Na verdade, eu fazia publicidade e propaganda, comunicação social, 3º ano publicidade e propaganda, bacharel em publicidade e propaganda, né? E queria trabalhar com publicidade, com eventos, com algo assim. Eu sempre tive vontade. E o sonho dos meus pais era que eu trabalhasse com computador. Tá bom. Imaginei o nerd. Aí eu consegui um emprego na Unimed na época. E aí eu comecei a trabalhar lá e viajar muito. Então eu viajei o Brasil inteiro trabalhando com eventos. Conhecia muita gente, tinha muitas relações, muitas experiências. E aí eu comecei a namorar. Adivinha quem? O menino Da maconha. Não, do grupo do curso de computação. Dos 16 anos de idade. Lá de Aquele trás. da Paixonite. Da Paixonite. ele mesmo. Ai, que legal.
legal. Ele mesmo. Não, mas pelo menos, assim, não sei se foi adiante, mas assim, tira isso da frente, né? Não vai ficar com aquela... Não, aquele fantasma. foi uma paixão maluca, avassaladora. legal. Avassaladora. Eu morria por ele, eu matava por ele. A gente curtiu demais, porque era uma época que eu tava com uma condição financeira um pouco melhor e ele também, então a gente viajava muito. A gente passou um mês em São Tomé acampando. Ai, que gostoso. Fumando maconha, tomando LSD. Minha nossa. Passamos um mês lá. Enfim, e vivemos muitas coisas muito legais por mais ou menos 3 anos e meio. Até que a gente fez um acordo que ele entrou com o pé e eu entrei com a bunda. Entendi. Aí a gente terminou. E eu quase morri. Essa parte é uma parte Teve complicada. outro AVC. Tive outra vez. Então aí já é infarto, né? Porque você já está um pouco mais acostumada, então é só umas infarto. paradas cardíacas, assim, é tranquilo. Isso aí, eu tive outras relações, eu não vou ficar enumerando cada uma, porque senão eu vou ter que expor cada pessoa. Não, claro. E eu já expus demais. Espero que eles não vejam esse podcast, mas que muita gente veja. Então, assim, tive um outro tipo de relacionamento onde meus relacionamentos sempre foram mais semi-abertos. E o meu último ex-marido, porque eu fui casada 2 vezes. Olha. Então, a gente, ele, éramos amigos de infância. E aí a gente cresceu e eu fiz colégio com um, fiz 5ª série com outro, e os dois viraram melhores amigos. E um dia a gente resolveu se reencontrar, depois de adultos, assim, com uns 26 anos, por aí. A gente resolveu se reencontrar para jantar e falar sobre o passado e ver como cada um tava e não sei o quê. E aí rolou um clima entre nós 3 e fizemos um grupo. Na verdade, esse grupo tinha até mais uma pessoa, mas a pessoa saiu. E aí ficou só nós 3. E aí, do nada, um dos meninos virou e falou assim, e se a gente fizesse um menage? Aí eu falei, olha, eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem porque eu não confio em homem, né? Aí você fica pensando assim, você não sabe com quem você tá lidando, né? Mas vocês eu conheço desde criança. Então, eu acho que eu aceito. Aí eu aceitei. Aí a gente saiu, foi muito legal, muito bom. Aí a gente saiu de novo. Aí a gente alugava quartos de hotel e ficava o dia inteiro jogando videogame e assistindo futebol e transando. E depois a gente ia jantar juntos, os 3, até que teve um certo probleminha ali no meio, que eu não sei bem o que foi que aconteceu. Que não foi comigo, foi entre eles 2 que conversaram, provavelmente. Mas o Diego estava bem apaixonado. E aí o Diego saiu de cena. Tá. E aí o Diego virou meu namorado. E aí nós namoramos por 2 anos, nos casamos e o Diego foi nosso padrinho. Ah, que legal! Tão mais simples a vida assim. Mas é verdade, é Tão muito mais mais simples, é ser verdadeiro, né? Tá tudo bem, tá. E aí foi assim, 6 meses de casado, ele queria ir para os Estados Unidos, ele queria ganhar dinheiro lá, surfar em Miami, ele falava disso, queria comprar uma prancha, surfar em Miami, que ele queria muito e tinha uma prima dele que morava lá, começou a incutir isso na minha cabeça, eu fui entrando na dele, falei, pode ser legal mesmo, né, mudar de ares, até porque ele tinha 2 filhos e pra mim era muito difícil a relação. Eu falei, uma forma também de eu ficar só eu e ele, né? Então, unir o útil ao agradável. Era. E aí a gente foi pra Flórida. Aí moramos na Flórida por 1 ano e pouquinho. Eu comecei lá como limpando casas. Então, assim, quando você chega lá, você é helper. Porque eles fazem umas 4 casas por dia. São companhias de limpeza. E a limpeza é bem diferente. Não tem água, é bem diferente. É limpeza seco, né? É uma limpeza seco com produtos muito fortes.
E aí, a gente chegou lá, e aí eu comecei a trabalhar com limpeza. Aí, helper, né, que é a ajudante da faxineira, você cuida dos banheiros. Ah, claro, fica com a melhor parte. Fica com a melhor parte. Então, eram os banheiros. E aí, em um dos dias, acho que no meu 3º dia de trabalho, eu misturei Ajax com Clorox. São 2 substâncias que lá são muito fortes. Tive uma convulsão. Imagino, eu estava imaginando a merda que ia dar depois disso. Tive uma convulsão, fui parar no hospital, fiquei 3 dias internada. Nossa! Isso com 1 mês de Estados Unidos. Nossa. Lá não tem SUS, né? Então. E para Então, pagar essa conta, pra né? pagar. Então ficou assim. Eu tenho até hoje o caderninho com a conta. Porque foi ambulância, foi vários exames, tórax, cabeça, 3 dias de observação. Eles faziam exames todos os dias, enfim, foi muita coisa mesmo que eles gastaram, né? E aí, eu não sei o que aconteceu. Chegou a assistente social, falou, olha, nós sabemos que vocês são imigrantes, que vocês não têm condições. Então, entrem em contato com esse telefone daqui a 3 dias e digam que vocês precisam renegociar. E aí, se vocês puderem pagar $50 por mês, vocês pagam isso e tá ótimo. Falei, tá bom. Graças a já, né? Cheguei lá, nesse 3º dia, liguei, tem ninguém com esse nome. Não, mas eu fiquei no hospital de Boca Raton. Não, você deve ter ficado em outro hospital. Não, eu sei o nome do hospital que eu fiquei. Não tem nenhuma conta aqui pra você pagar. Eu tenho os papéis até hoje guardados pra provar. Para provar para quem? Se não tem, minha filha, esquece. Tá dizendo que não tem, então não tem. Não tive que pagar nada, não Que ficou, maravilha, não hein? ficou nenhuma dívida lá. Que bom. E aí eu não pude mais trabalhar com limpeza. Aí eu fui trabalhar como hostess numa casa italiana. Aí eu limpava as mesas, atendia os clientes, né? Entregava as bebidas. Só que era pouco tempo. Então eu ganhava $25 a hora. Era 3 horas por dia, no máximo. Dava pouquinho, não dava pra ganhar dinheiro. Só que eu sou massoterapeuta. Ah, que bacana. Aí eu entrei no Indeed, que é como se fosse um InfoJobs de lá, né? E consegui uma entrevista num spa. E a mulher me adorou. Ela falou, você não tem licença pra trabalhar nos Estados Unidos, né? Falei, não tenho. Of course. Of course not. Falei, eu não tenho. Ela falou assim, eu vou contratar uma pessoa com licença e vou contratar você sem licença e você usa a licença dela. Até você conseguir o seu green card. Eu falei, mas como assim? Ela, não, porque você vai separar do seu marido e vai casar com um americano. Gente, a mulher já decidiu por você. Ela falava isso. E ela virou muito minha amiga. Ela era um amor. Tinha todos os preconceitos dela, era uma chinesa, né? Então, assim, eles são muito preconceituosos. Mas foi muito interessante, depois de uns 4 meses eu já estava abrindo e fechando o estabelecimento para ela, cuidando de tudo para ela. E aí eu entrei em depressão, porque eu trabalhava muito, porque ele trabalhava pouco, porque eu queria minha mãe, meu pai. Saudades deles. Eles são velhinhos. Eu falei, minha mãe e meu pai vão morrer enquanto eu tô aqui. E ferrou. Minha avó morreu enquanto eu estava lá. Foi bem triste. E eu falei, eu vou voltar. Ele falou, você vai voltar, eu vou ter que voltar com você. Eu falei, você não quer voltar, você não volta. Aí ele, mas se eu não voltar, vão falar que eu te usei pra vir pra cá. Por quê? Quando a gente foi, eu vendi as minhas coisas. Pra gente guardar dinheiro. Então, foi com o meu dinheiro que a gente foi pra lá. Ele falou assim, vão falar que eu te usei pra vir pra cá. Então, eu vou voltar com você. Aí, a gente voltou, tivemos alguns problemas, nos separamos. A mãe dele tava com câncer, acabou falecendo. Nossa. Ainda bem que vocês estavam aqui, né? Menos mal. Foi em pouco tempo, inclusive. E aí, eu voltei a trabalhar com eventos. Como eu sempre trabalhei. Nessa época, eu comecei a trabalhar com eventos médicos, de novo. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano e 1 mês. Só pra ter noção do tempo. 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, por aí.
eu voltei a trabalhar com eventos, como coordenadora de uma empresa de eventos, de filmagem de eventos médicos, né? E viajava muito também, e na minha vida louca, fazendo minhas peripécias. Sempre fui muito livre, libertária, né? Libertina, vamos dizer assim. Então, e passou, consegui um emprego melhor, fui trabalhar em um buffet. Nesse buffet, eu trabalhava como produtora de eventos, só que ele entrou a pandemia. Eventos, foi. Para tudo. primeira coisa que parou. E a última que voltou a funcionar, tá? Isso. Uhum. Aí eu perdi o emprego. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu seguia a Clara Aguilar. Vocês conhecem a Clara Aguilar? Não. É uma ex-BBB, que é cam model. Hoje ela trabalha no Privacy, ela tem uma plataforma de streaming que chama Câmera Livre. Vai fazendo um jabazinho, hein? Viu, Clarinha? E aí eu era apaixonada por ela, eu achava ela maravilhosa. E eu comecei a falar, por que eu não vou fazer o que ela faz? Aí eu peguei e me cadastrei no Câmera Privé. E passei. Porque tem lá uns testes, aí você manda foto, manda um vídeo e não sei o quê, e eles te aprovam. Me aprovaram, eu comecei a trabalhar. Comecei a conseguir me sustentar. Isso... Calma lá. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Ok, passei na plataforma. Não, sim, ok. Já sabe mais ou menos o que é. Como é que é isso? Como é que você recebe alguma coisa? Você recebe um pedido para fazer alguma coisa? Você coloca ali. Como é que funciona isso, pelo amor de Deus? Na verdade, é assim. No início da pandemia, eu comecei a namorar. Então, na época do Câmera PV, eu estava namorando. Ele não gostava. Mas eu fazia porque eu sempre fui desse jeito mesmo. Aceito, atura ou surta. Você tem um perfil, como se fosse, vamos imaginar, uma rede social. Okay. E aí você coloca o seu perfil ali, como você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o que você não faz. Sexualmente falando, o que eu gosto de aparecer. Também. Não, eu tô falando assim, eu gosto, ou é hobby em geral? Hobby em geral. Eu gosto de cozinhar, de costurar. Porque é uma rede de relacionamentos. Entendi. Não é uma rede só sexual. Entendi. Era essas são as minhas dúvidas. É uma rede geral. Você tem homem que chega lá e entra com o pau na mão. Tem homem que entra lá que nem te vê nua. Tá. Ele conversa com você, ele passa 2, 3 horas falando da esposa dele que ele tá tendo uma crise. Tá. Então, existe muito isso no site. Tá. Por isso que eu gosto muito. E se eu pudesse fazer uma outra formação, talvez seria psicologia. Seria ótimo. Nossa, maravilhoso. Pra lidar com tudo isso. E aí, eu comecei a trabalhar com isso e comecei a gostar. E eu gostava de me exibir. Sempre gostei de me exibir, assim, né? E, tipo, eu tava com um corpinho bonitinho, né? E aí, eu era mais magrinha, né? E aí, depois eu engordei. Porque eu engordei nos Estados Unidos 10 quilos também, né? Mas eu voltei e eu ainda tava com um peso razoável. É porque eu pesava bem pouco mesmo. Eu pesava 57 quilos, hoje eu tô com 76. Então, vocês imaginam como eu era magra, né? Tá. E aí eu comecei a fazer aquilo e gostar e ganhar uma grana e tirar um dinheiro. Eu falei, porra, eu faço um salário aqui. Mas começou a dar merda com o namorado. Muita merda, muita merda. Eu falei, eu vou perder ele não vai me querer mais. E ele falava que não ia querer mesmo. Ciúme, né? É difícil. Um monte de coisa, né? É um monte de coisa misturada, né? Medo de você se apaixonar por outra pessoa. Medo do que os outros vão dizer, medo da exposição. E eu nunca tive medo de exposição. Exato. Então, era uma coisa muito complicada, porque nossos valores estavam diferentes, né? E aí, nós ficamos 4 anos juntos. Eu voltei a trabalhar numa agência de eventos, como analista de eventos. Médicos também. Eu sempre trabalhei com médico. E à noite eu fazia o Câmera Privé. Tá. Então eu dobrava a minha renda. Tá. Falei, como é que é?
é viável isso? E ele, desesperado, era uma briga por dia, era uma briga a cada final de semana, era uma briga a cada vez que eu entrava. Ele me stalkeava pra ver o que eu tava fazendo nos sites. E eu me cadastrei em sites gringos também, então eu ganhava em dólar. E aí... então, e aí as coisas começaram a andar. E eu comecei a conseguir ajudar um pouco mais meus pais, porque eu sempre tive poucas condições, né? Tá. Mas consegui ajudar um pouco mais meus pais. E aí ele falou, não, ou você para ou a gente termina. Aí eu parei, cancelei conta. Aí eu falei, quer saber? Terminei com ele uma vez, voltei. Terminei com ele outra vez, voltei. Terminei com ele outra vez, falei, agora não volto mais não. Aí eu falei, eu vou trabalhar com isso. Aí eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando durante o dia e comecei a trabalhar à noite com câmera privê. Mas só me expunha lá no momento, não fazia nada tipo privacy, redes sociais, coisas assim, não tinha Instagram nem nada mais assim. Era mais low profile. Aí ele aceitou, né? Que aqui a gente terminou. Eu tive um pequeno incidente em casa com os meus pais, porque meus pais sabiam. Porque eu, como Sacola, eu disse, né? Coração forte boca dos de sacola. Pais, né? Esses pais têm um coração forte. Os pais sabiam. E aí um dia eu fiz muito barulho no quintal. E minha mãe chegou e falou pra mim assim, ó, filha, Assim, não dá. não dá. Aquela ingênua. Barulho? Que barulho que você fez? Tudo bem. Tá. Aí eu fiz assim, gente, eu tô sendo muito... eu não tô conseguindo nem achar o nome da palavra, mas eu fui, acho que uma pessoa má com os meus pais. Nesse sentido, porque eles não mereciam isso. Ainda mais a criação que eles me deram, a forma como eles criaram a princesinha deles. De repente, a princesinha deles virou a né? Então, é aquela coisa. Aí eu falei assim, eu vou arrumar uma casa pra mim. E aí eu aluguei um local pra mim. Montei um estúdio. Pedi demissão do meu emprego. Abri um privacy, abri um OnlyFans. Tô com uma assessoria agora. Ai, que tudo! Não cuida mais. Assessoria é quando você já não tem tempo para cuidar mais da sua vida e está ganhando bem para ter assessoria. Não. Nesse caso não é. Não, mas vamos lá. A assessoria não... está me ajudando. Ótimo. Está me ajudando. Ótimo. Está me ajudando a dar um up na vida. E aí, agora, eu tô começando com criação de conteúdo mesmo. Então, fazer collabs, né? Tá. Que seria com outras pessoas. Em estúdios. Coisas não tão amadoras mais. Tá. Coisas mais profissionais. Mas isso eu comecei há 2 meses. É novo, é recente. Recente. Então, essa é a minha história. É assim que termina. Aguardem cenas do próximo capítulo. É assim que para até aqui. Terminar é muito longo. Não termina, né? Não termina. Mas agora você tá namorando também, não tá? Tô namorando. E agora é mais tranquilo. Sim, nós temos um relacionamento não monogâmico. Eu conheci ele numa casa liberal. Nós temos um relacionamento muito bom. Muito bom mesmo, a gente se ama, estamos juntos há 4 meses agora, então a gente tá em lua de mel ainda, né? Aquela coisa fofa. Mas é bom você ter alguém que respeita. Sim, ele respeita, ele me ajuda a gravar. Então, olha que ele legal. Participa. Isso. Participa. Ele participa. Participa. Nossa, eu vou precisar ver isso. Aí agora é só pagando, querida. Não, é verdade, né? Lógico, né? Não tem essa, não. Mas estaremos no Privacy, Lady Khaleesi, só procurar lá. Tá. Mas é bom, né? Pelo menos você tem uma pessoa que tá do seu lado, que pensa da mesma forma, né? Isso faz diferença, porque ficar naquela briga, você é uma pessoa de um jeito, quer fazer umas coisas, no meio de um relacionamento com alguém que não acha isso certo, fica te puxando de volta.
Assim, ele não tem nada a ver com esse mundo, tá? Aham. Ele é uma pessoa. Ele tem um canal no YouTube de ciências humanas Aham. Tá. e cultura nerd. Ele é professor de história, Tudo a ver. mas ele tem uma cabeça aberta. Claro. Então, assim, a gente se dá super bem. Que bom, que bom. E é assim que continua a minha história. Aguardem cenas do próximo capítulo. Exatamente. Acho ótimo. Mas foi muito legal e muito legal assim. Como a personagem não tem drama de consciência. E eu acho que teria drama se você tivesse, como você comentou lá no começo, tentando se encaixar no casamento. Tentando se encaixar em ser a pessoa que a sociedade, seja o teu núcleo de família, seja a igreja, queriam que você fosse. E isso é muito difícil. Isso é uma violência quando você tem um espírito livre, seja que nome for dado, sabe? Sim. Mas é como se você tivesse aprisionada no corpo. É uma mulher aprisionada no corpo de uma dona de casa. Sim. É uma dominatrix aprisionada no corpo de uma submissa. É isso mesmo. Deve ser um drama todo dia. Todo dia você querer se libertar, você tirar tudo e se mostrar para o mundo do jeito que você é e ter que seguir uma cartilha que não é a tua, né? E você se entendeu com Deus já? Então, olha só. Esses dogmas religiosos, né? A gente fica criado dentro deles. O meu Fundem a ex-marido, nossa cabeça. meu ex-marido era ateu. Ah. Por muito tempo eu duvidei da existência de Deus. Uhum. Aí eu namorei uma outra pessoa. E ele era espírita. E eu fui fazer curso de médium. Uhum. E... Ah, não, foi ao contrário. Eu fiz o curso de médium antes, depois eu virei ateia. Não, mas aí depois que eu saí desse relacionamento, eu falei, não, eu preciso encontrar uma energia, alguma coisa que me motive, porque senão a vida fica muito triste, Exato. muito sem sentido, Também né? acho. Aí eu me encontrei na Umbanda. Uhum. Que Ai, delícia. que Sou bom, macumbeira. Que bom, bate seus tambores, muito bem. Eu já gostava de você. Agora eu gosto um pouco mais. Aí é isso, aí eu vou no terreiro, minha mãe não gosta. Os seus pais é complicado, né? Mas a gente vê que é muito bom porque eles te aceitam como você é e a vantagem. Sim. Acho que o seu maior mérito é ser sincera, porque você faz bem para você. Tudo bem que dói um pouco para os outros ali, mas é por um tempo. Só que sou eu sou desse jeito. Então, esse seu mérito é demais, entendeu? Me aceitem como eu sou, gente. Eu sou assim, não vai dar para ser diferente. Coitado dos pais. Tá bom, mas eles também devem enxergar isso, né? Eles estão sempre do seu lado. Meus pais são assim, ó, a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Ai, que bom, tá vendo? Eles são o meu suporte, eles são minha base. Eu acho que se eu ficar sem eles, eu perco o chão. Uhum. Porque eles aprenderam junto comigo. Eles foram evoluindo junto comigo. Que bom, né? Então, assim, eu aprendi uma coisa, eu chegava em casa e contava, mãe, você sabia que dá pra fazer isso, isso e isso? Meu Deus! Aí, acho que ela contava pro meu pai, né? Porque meu pai já era mais assim comigo, assim, né? Mas eu sempre fui muito aberta com eles. Então, assim, a nossa relação é muito boa. E até hoje, eu sou apaixonada por eles e não vejo a hora de guinar na minha vida para poder ajudar muito eles. Para deixar eles cada vez com melhor, né? Cada vez com mais conforto. Assim, sim, né? sim, para ter uma velhice boa. Que bom. E não é isso que é educar uma pessoa e deixar que ela seja livre para ter a vida que ela quiser, independente daquilo que você quer, independente de como mãe você quer que o filho seja, é você aceitar o filho do jeito que ele é e você que é o que eu vejo em você, e os teus pais terem te dado todas as condições do mundo para você ser quem você é e para você falar quem você é. E eles te aceitarem desse jeito. Sim, então, eles me ouvem. Isso é um presente. Isso é muito legal. Eles estão de parabéns, então apesar mesmo. de todo o dogma que eles estavam inseridos ali, dentro, assim, né? A pessoa, as pessoas são demais ali, seus pais são
Demais. Obrigada. É assim. Eu aceito tudo bonitinho que você faz. Mas grita menos, por favor. Só não precisa, Tipo isso. só não precisa ser aqui, filha. Assim, né? Não precisa jogar na nossa cara. Né? Então, mas assim vai sair tudo resolvido. Tudo resolvido. muito- Estão montando minha casa. Chegou o micro-ondas, chegou o sofá, que o quartinho tá montado. Agora estamos terminando. Que gracinha. Suas redes sociais, por favor, deixe todos os seus contatos aqui. Sim. Instagram é Olha para lá, para você falar para as pessoas que estão assistindo com aquela coisa assim. Certo, então. Instagram é khak.lise, LEESI 69. Porque derrubaram minha outra conta, eu tive que fazer uma conta nova. Não sei por que derrubaram minha Mas conta. por que será? Acontece. E o nome Calize? Nome Calize. Quase que eu Calize esqueço de perguntar. tem uma série que chama Game of Thrones. Ah, sim. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Sim. E nessa série tem uma personagem que é a Daenerys Targaryen. Uhum. E ela é uma jovem que ela começa sendo subjugada pelo irmão. Uhum. E aí ela se torna a rainha dos dragões. E ela é quebradora de correntes. E ela é a não queimada. Ela não se queima no fogo. Aham. Ela tem todo esse misticismo muito bonito sobre ela, né? Então, assim, não vou dar spoilers, porque a história é muito boa, vale a pena assistir. Tá, Vale a pena entendi. ler o livro, É. mas... Aí, ó. Mas eu assisti a série porque é mais curtinha, né? Eu sou mais preguiçosa. Mentira, eu leio, gente. Que bom. Eu leio. Que bom, que bom. Tem algum livro que você quer recomendar? Olha, um livro, como ele chama? Páginas de um caderno manchado de vinho. Acho que é isso, Charles Bukowski. Uhum. É muito bom. É. Eu gosto de livros decadentes. Mas é bom, né? Dar umas dicas assim também, que às vezes a gente não tem. Fica Com conhecendo. certeza. Já E- sei quem vai ler aqui, ó. E fica a minha dica para você Leia ler Tudo é Rio. Vou ler. Verdade. Tudo é Rio, Ela é ia muito passar bom. mais uma página, né, de contato, mas e eu te cortei. Pode continuar? Dos teus contatos. Não, eu ia passar o Privacy, que é Sim. Lady Calize. Leide Calize. Isso. Então tá ótimo. Muito obrigada por ter contado toda a sua história aqui pra gente. Vai inspirar outros ouvintes aqui. Ou vai assustar Ou muita vai gente. assustar. Cada Aí o problema é de cada um. O problema é de cada um. Cada um receba como quer. Né? Mas muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada eu. E a gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio da Confraria Literária. Tchau!